Então, a gente vai continuar com o que a gente viu na aula passada, falando sobre o impulso, mas daí hoje a gente vai ver o famoso teorema do impulso. São dois teoremas que caem muito no vestibular, o teorema da energia cinética, que a gente viu umas 2 ou 3 aulas atrás, e esse TI, que é o teorema do impulso. Tá? Vamos fazer uma rápida revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Então, a gente viu que o impulso é uma grandeza que analisa a força que a gente aplica no corpo e o tempo que essa força vai ser aplicada. Então, o impulso é força vezes variação do tempo. Uma coisa importante é que esse impulso é um vetor e essa força também é um vetor. Tempo não. Tempo é uma grandeza escalar. Isso significa que para onde estiver apontando a força, vai estar apontando impulso. Tá? Exemplo aqui, ó, a pessoa vai chutar, ela cria uma força numa direção da bola e o impulso vai ser exatamente na mesma direção e sentido dessa força aqui. Então, essa força criou esse impulso. Daí depois nós vimos a quantidade de movimento do corpo. A quantidade de movimento do corpo é uma grandeza nova, tá? Não é energia, não é velocidade, é uma grandeza que está associada à velocidade e está associada à massa do corpo. A gente normalmente usa a letra Q para essa quantidade de movimento, também chamada de momento, e o momento é massa vezes velocidade. Então, Q, quantidade de movimento, M, massa, V, velocidade. Mais uma vez, ó, esse Q é uma grandeza vetorial, essa setinha aqui em cima está falando, ele é um vetor. A massa não é um vetor, a massa é uma grandeza escalar, ela só precisa do valor dela e da unidade. Isso significa que, para onde estiver apontando o vetor velocidade, vai estar apontando o vetor quantidade de movimento. Né? Então, basicamente é isso o resumão que nós vimos na aula passada. Agora, essa aula a gente vai ligar esses dois caras, porque no final das contas, quando eu crio um impulso, eu mudo o movimento do corpo. Então, eu vou variar esse movimento que ele tem. Então, o impulso gera uma mudança desse cara aqui. Tá? Então, vamos lá. Impulso de uma força variável. A gente viu aquela força que era constante, né? F vezes ΔT. Quando a força for variável, exemplo aqui nessa bolinha, ó, aplica uma força, aumenta, diminui, fica negativa a força e depois para. Vou voltar a animaçãozinha para vocês, ó. Força para a direita, depois zerou, depois foi para a esquerda. Então, essa força ela está variando com o tempo. O exercício ele sempre vai dar um gráfico para você da força variando com o tempo. Nesse gráfico da força em função do tempo, a área dele é um impulso. Tá? Então, o impulso é só eu medir a área desses dois trechos e o impulso vai ser numericamente igual ao valor dessa área. Nesse caso aqui, como esse triângulo está para baixo do eixo do tempo, significa que essa área aqui vai ficar negativa. Tá? Então, se aqui for A1 e aqui A2, o impulso total, ó, de 0 até 2, vai ser o A1 menos o A2. Ah, professor, mas e se o A2 estivesse para cima, ao invés de estar para baixo? Se o A2 ele tivesse para cá, ó, daí você ia calcular essa área, e daí seria mais A2, porque as duas áreas estão para cima. Tá? Do jeito que eu coloquei, elas ficam uma A1 menos A2. Bem, então, se for uma força variável, vai ter um gráfico mostrando essa força variando, e daí deu o gráfico, você já sabe, tem que calcular a área para achar o impulso. Tá? Agora, quando uma nave espacial está acelerando, o impulso da força dos jatos é responsável pela variação da quantidade de movimento da nave. Foi o que eu falei, quando eu tenho um impulso, eu mudo o movimento. E daí? Aí está a nave indo embora. O impulso da força dos jatos mudou o movimento dela. Ela que antes estava parada, agora começa a se movimentar. Mudou a quantidade de movimento dela. Tá? Então, o impulso, ele vai criar uma mudança da quantidade de movimento. Tá?
Então, o impulso gera essa mudança da quantidade de movimento. E a aula de hoje vai ser sobre isso, esse teorema que fala que o impulso muda a quantidade de movimento de um corpo. Tá? E agora, um resuminho, ó, que a gente viu até agora. Força constante, impulso é força vezes tempo, força e ΔT, variação do tempo. Quantidade de movimento, QMV, Q é a quantidade de movimento, M massa, V velocidade. Impulso quando a força for variável, ele vai tirar um gráfico e eu calculo a área desse gráfico. Tá? Agora, o item novo, o segundo item novo, né, porque esse daqui já era novo, é o teorema do impulso, também chamado de TI. Nesse teorema do impulso, força é massa vezes aceleração. Aqui eu vou provar para vocês, tá? Mas não precisa provar não, só o final ali que vai ser importante. Mas aceleração é mudança da velocidade dividido pelo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tempo, ó, eu peguei esse tempo aqui e passei multiplicando a força. Daí fica a força vezes ΔT, é M, V final menos V inicial. Daí agora vamos olhar para o lado esquerdo. O que é força vezes ΔT? É esse cara aqui. Olhando também para o lado esquerdo, isso aqui ó, é mv final menos mv inicial. Ou seja, é uma variação desse cara aqui. Tá? Então, o teorema do impulso vem daqui, ó, do impulso é Q final menos Q inicial. Ou seja, tudo na física que a gente fala, final menos inicial, a gente está falando de variação. Então, o impulso, ele muda a quantidade de movimento, ele varia a quantidade de movimento. Impulso, variação da quantidade de movimento. Então, o impulso da força resultante em uma partícula mede a variação da quantidade de movimento durante o intervalo de tempo considerado. No final das contas, gente, ou você sabe a velocidade inicial e descobre a final, ou vice-versa. Você sabe a velocidade final, mas você não sabia a inicial e acaba descobrindo. Então, o impulso nos permite descobrir ou a inicial ou a final, dependendo do que foi dado no exercício. Tá? Dica para lembrar de tudo isso. Se a força for constante, fórmula. Se a força for variável, área. Se ele falou em velocidade, eu tenho que usar esse cara aqui, mudança da quantidade de movimento, porque o impulso muda o movimento, ou seja, muda a velocidade do corpo. Tá? Então, isso aqui é basicamente um resumo de toda a matéria de impulso. Eu acho que eu tenho mais um quadro só, comparando o impulso com o trabalho que a gente viu um tempinho atrás. Vamos ver se eu coloquei. Coloquei. Ó, então, vamos só fazer uma comparação, resumo e comparação com o trabalho. Tá? É difícil ver um livro fazendo essa análise, comparando um com o outro, mas eles são muito, muito, muito parecidos, tá? Em termos de como resolver exercício. Então, ó, impulso e trabalho. Para força constante, fórmula do impulso é F vezes ΔT. O trabalho é ou FD cosseno θ, para força constante, ou mgh se for o peso. Para força variável, eu olho para a área desse gráfico, o impulso. E do trabalho, para a área do gráfico de força vezes D. Então, quando a força for variável, ele vai dar um gráfico. Se for por distância, a área é o trabalho. Se for por tempo, a área é o impulso. Mas vejam que eles são meio parecidos. Para a força constante é uma fórmula fixa, para a força variável é a área do gráfico, e daí a gente tem o teorema. O teorema da quantidade de movimento, TI, ou o teorema da energia cinética. Notem que esse cara aqui fala de velocidade, e esse aqui, energia cinética, também velocidade. Então, os dois teoremas, no final das contas, a gente usa quando o exercício estiver indicando uma velocidade inicial e quer a final, ou vice-versa. Tá? Aqui também, ó, a gente tem a velocidade final e tem a velocidade inicial, por ser a variação da energia cinética. Então, falou nessa mudança de velocidade, ou TI ou TEC. Tá? Então,
são duas matérias muito parecidas em termos de como resolver exercício. Um exercício simples vai só pedir um impulso usando uma força constante, ou só pedir a área usando uma força variável. Exercício mais complicado, ele vai dar uma força que é constante, vai dar uma força que é variável e vai pedir, sei lá, a velocidade final. Ou seja, de tudo isso você ainda vai ter que usar o TI, usar esses três itens que estão interligados aqui. Tá? Então, esse é um exercício complexo. Assim como o trabalho, mesma coisa. Tem exercício que só pede usando a fórmula, força constante, só com a força variável, e tem exercício que dá as duas e ainda pede o V final. Ele deu o V inicial igual a tanto, quanto é o V final? Ou seja, eu tenho que usar esse cara aqui também. Tá? Então, base é a mesma para impulso e para trabalho. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Tranquilo? Boa noite, Edilene. Boa noite, João Vitor. Não tinha visto que Tranquilo. vocês estavam aí. Perfeito, cara. Obrigado pela resposta. Então, vamos lá. Vamos continuar. Primeiro exercício. Um artigo da revista Nature revela que a cigarrinha espumosa é um inseto capaz de saltar mais alto. Ela salta com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Suponha que entre o instante em que ela começa a saltar e o salto e o instante armar o salto, desculpa, e o instante em que suas patas perdem o contato com o solo, com velocidade de 4 metros por segundo, decorra um intervalo de tempo de 1/10 a menos 3 segundos, ou 1 milissegundo. Considerando a gravidade 10, calcule a razão de força dividido por P, que é o peso. Então, entre a força resultante média sobre a cigarrinha e o tempo, e que é em um intervalo de tempo ΔT, e o módulo do seu peso P. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho a cigarrinha, ó, ela está saltando, né? E o impulso da cigarrinha muda a quantidade de movimento dela. Uma coisa importante, o exercício fala que ela começa a saltar. Isso significa que aqui a velocidade inicial é zero. Daí depois o exercício fala, olha, ela após o salto atinge uma velocidade de 4 metros por segundo. Então o que ele está me dando aqui, na verdade, é a velocidade final. Por isso que eu já armei esse item aqui. Porque aqui eu tenho mudança de velocidade. Tá? Eu tenho a velocidade final e eu tenho a velocidade inicial. O exercício falou sobre isso, eu já armo o teorema do impulso. Tá? Então, ó, força vezes tempo é m vezes ΔV. O que é ΔV? É a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos inicial, que é 4. O exercício nos deu tempo. Ó, ele falou, o tempo é 1/10 a menos 3 segundos. Então, eu tenho a mudança da velocidade, que é 4, era 0, virou 4. E eu vou passar o m dividindo e 1/10 a menos 3 dividindo para o outro lado. Tá? Esse cara aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar aqui embaixo. Esse outro aqui, 4, está multiplicando o m, vai passar para lá onde? Dividindo. Então, 4 vem aqui embaixo. Então, eu já vou passar os dois de uma vez, tá? Me ajudar? Tá. Na verdade, eu não passei. Não passei o 4 por enquanto. Só passei 1/10 a menos 3. Pergunto, gente, desse ponto aqui para esse daqui, a matemática, se alguém tiver dúvida, por favor, me fale, tá? Não é vergonha nenhuma não entender o que aconteceu ali. E aí, alguém tem dúvida? Lembro que eu preciso do feedback de vocês. Sem o feedback de vocês, eu vou continuando e às vezes vocês, por um detalhezinho, vocês acabam não entendendo o exercício. Dúvida ali? Ou eu explico? Querem que eu explique por que esse 10 a menos 3 ficou 10 a terceira em cima?
Sim, pode explicar, professor? Sim, ok, perfeito. Então, ó, vamos lá. Vou voltar aqui um slide. Tá, depois deixa eu pegar a canetinha. Ok, vou voltar um slide e daí eu vou fazer a mão aqui, tá? Vou pegar esse cara que está multiplicando e eu vou passar lá dividindo. Então, ficaria F M vezes 4 dividido por... Eu não vou colocar o 1, tá? Só vou colocar 10 a menos 3. Aqui, gente, é um macete muito tranquilo. O que acontece é o seguinte. Esse cara aqui embaixo, se eu quiser passar ele para cima, subir uma escada, tá? Eu estou subindo um degrau, não estou jogando do outro lado, não. Se eu quiser colocar ele aqui em cima, ele ali em cima vai ficar assim, ó, com o sinal trocado. M vezes 4 vezes, vou colocar até com a cor certa, ó, 10 elevado a mais 3. Então, esse 10 a menos 3 que eu passei aqui para baixo, né, veio para cá, na hora que eu jogo ele para cima, ele fica 10 a mais 3. Ele muda o sinal, simples assim. Tá? Então, quando eu jogo de um lado para o outro, não muda. Quando passa dividindo ou multiplicando, não muda. Mas quando eu passo ele de um andar para o outro, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, eu posso mudar o sinal. Tá? E daí, ó, ficou F é M vezes 4, 10 a mais 3. Ó, tudo bem? Entenderam essa brincadeira matemática? Sim, sim. Ó, então vamos dar um exemplo aqui. X igual a y sobre 10 elevado a 5. Se eu não quiser deixar o 10 elevado a 5 ali embaixo, eu poderia escrever que é x igual a y vezes quanto? 10 a menos 5. 10 a menos 5. Perfeito. Subir um andar ou descer um andar, muda o sinal. Tá? Aí você fala, ah, poxa, eu não queria essa resposta assim. Então eu poderia escrever y sobre, ó, se eu jogar esse 10 a menos 5 para baixo, ele muda o sinal. Não precisa colocar o mais, só estou colocando para evidenciar que daí mudou o sinal. Então, quando eu mudo de andar, eu troco o sinal. Simples assim. Tá? Então, aqui, esse 10 a menos 3 viria para baixo. Como eu joguei ele para cima, mudei de andar, ele ficou mais 3. Tá? É uma brincadeira matemática que, na verdade, bem, o professor de matemática pode explicar isso 1000 vezes melhor, né? Mas, se estava assim, ó, é só você multiplicar por 10 a mais 3 aqui e por 10 a mais 3 ali em cima. Daí o que acontece? Esse cara aqui, ó, dá 1 e sobra aquele cara lá de cima. É que é tão complicado pensar em, tem que multiplicar por 10 a menos, 10 a mais. Eu penso, para mim, a coisa mais fácil é pensar, eu quero jogar esse cara um andar para cima, muda o sinal. Ao invés de menos, fica mais. Pronto. Tá. Mas, enfim, a matemática era aquela ali. Tá? O professor de matemática explicaria ela bonitinho daquela maneira. Bem, vou passar o m dividindo. F sobre m é 4 ou 10 a terceira. Aqui a gente quase já está na resposta. E um problema disso é que o aluno acha isso e fala 4 ou 10 a terceira. Então, ele vem aqui correndo e marca a letra D. Mas o exercício ele não pede F dividido por M. Ele pede dividido por P. E peso é mg. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui embaixo por G e vou multiplicar aqui embaixo por G também. Porque daí esse cara vira peso. Então, eu vou colocar tudo embaixo com G, daí aqui virou peso, F sobre P, que é exatamente o que ele pediu, ó, F sobre P. E aqui não, aqui eu vou colocar 10, que é o valor da gravidade. Tá? Então, F sobre P, 4, 10 a terceira sobre 10. A gente corta esse 10 com 10 a terceira, fica 2, né? Então, vai ficar 4, 10 a segunda. E aqui está a nossa resposta. Tá? O exercício da UFRJ aqui, ó. E ele é sacana, vocês viram que a maioria dos alunos ia chegar nisso aqui
4, 10 a terceira, ia correr, marcar essa letra D. Tá? Então, fica atentos a isso. Dúvida, dúvida? Não, tá bom. Então, vamos para o exercício número 2. Muitos carros possuem airbag, possuem um sistema de segurança para os passageiros chamado airbag. Esse sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre desaceleração brusca, interpondo-se entre o passageiro e o painel do veículo. Em uma colisão, a função do airbag é... Bem, qual é a função do airbag? Vamos explicar isso usando fórmulas. Eu tenho o impulso, que é força vezes ΔT. E eu tenho também a mudança da quantidade de movimento, que é M, V final, menos M, V inicial. Variação da quantidade de movimento. Digamos que você esteja a 100 km por hora, vai bater num poste e vai parar. Tá? Então, a velocidade final é 0 e a inicial, não, vou colocar, sei lá, 30 metros por segundo. Tá? Pessoal, eu vou bater no poste e eu vou parar, de um jeito ou de outro. Tá? Não tem como eu não parar. E daí o que acontece? Minha velocidade inicial era essa, minha velocidade final vai ser essa. Ponto final. Então, o impulso vai gerar essa quantidade de movimento. Vai fazer eu parar porque o poste para o carro. Tá? O problema é, se o tempo aplicado para me fazer parar for muito pequeno, a força aplicada em mim tem que ser muito grande. Por o tempo ser pequeno, a força tem que ser muito grande. Agora, e se o contrário acontece? E se o tempo para me frear for muito grande? Daí respondam para mim, a força que vai ser aplicada em mim para me parar vai ter que ser o quê? E aí? Muito pequena. Muito pequena. E isso que o airbag faz. O airbag, ao invés de você bater seco, vamos dizer assim, no volante e ter que parar assim muito rápido, o airbag é aquela almofadona que vai te parando. Professor, mas é muito rápido isso. Muda muito? Muda, gente. Muda absurdamente. Essa força aqui cai tanto, mas tanto, que a gente pode sobreviver a acidentes bem graves se o airbag estiver construído de forma coerente. Aqui tem um vídeo de simulações de acidente, o airbag parando. A pessoa não para do nada, ela primeiro bate a cabeça no airbag e o airbag vai murchando, tá parando, parou. Demora, aí você fala, professor, mas é muito pouco, é muito rápido. Mas se aumentou 10 vezes o tempo, a força diminuiu em 10 vezes. Tá? E isso pode ser uma diferença gigantesca entre sobreviver ou não. Tá? Tem carros que têm airbags nas laterais, os carros importados, tudo mais, têm airbags nas laterais. Não só na frente, lateral também, para caso tenha um choque lateral. Então, o impulso é força vezes tempo. Se o tempo aumenta para eu me frear, a força vai diminuir. Então, a função do airbag é aumentar o tempo de freada e, com isso, reduzir a intensidade da força recebida pela pessoa. Tá? Você pensa que quando você para sem airbag, o seu tempo de freada vai ser, sei lá, 0,001 segundo. Isso é muito rápido. E daí essa força tem que ser absurdamente gigante para te fazer parar. Agora, se o seu tempo de freada é 0,1, gente, isso é muito rápido também. Mas olha só, aumentou 100 vezes. Então a força vai diminuir 100 vezes para você parar.
Tá? Então, pode parecer que com airbag, mesmo com airbag, vai ser rápido? Vai. Mas ele vai aumentar 10, 20, 40 vezes, dependendo da qualidade do airbag, e daí a força diminui 10, 20, 40 vezes também. Então, resposta, aumentar o intervalo de tempo da colisão, reduzindo a força recebida pelo passageiro. Tá? E vamos lá, o exercício número 3, então. Deixa eu colocar todo aqui. Pronto, está todo o exercício. Em um supermercado, uma pessoa empurra seu carrinho de compras com velocidade escalar de 1 metro por segundo por um corredor retilíneo. Então, ela está com a velocidade de 1 metro por segundo. Para mover o carrinho mais rápido, a pessoa dá sobre ele 2 impulsos consecutivos de 0,5 segundos de duração cada um, exercendo uma força horizontal na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do carrinho, cuja intensidade varia, então a força está variando em função do tempo, de acordo com o gráfico. Sabendo que a massa total do carrinho é 50 kg, desprezando a ação das forças dissipativas sobre ele, a velocidade escalar do carrinho ao final do segundo impulso é... Então, pessoal, ó, primeira coisa, ele me deu a velocidade inicial. É 1 metro por segundo. E ele me pede a velocidade final. Isso aqui já está te falando, use o teorema do impulso. Ok? Ele me dá a velocidade inicial, que é a final. Daí depois, o teorema do impulso tem o impulso. E ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma força variando com o tempo. Porque o impulso, eu posso calcular ele usando uma fórmula, só se a força for constante, ou então eu posso calcular a área do gráfico. Ele me deu o gráfico. Então, o impulso vai ser tirado desse cara aqui, ó. O teorema do impulso liga o impulso às velocidades, né? Então, eu vou ter que calcular a área desses dois carinhos aqui para achar o impulso. E daí depois eu coloco no TI. Posso fazer tudo junto, professor? Pode, sem sombra de dúvida. Mas se você se atrapalha um pouco em ver algo muito grande, acha primeiro o impulso. Calcula a área daqui de dentro. Ó. De um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, meio vezes 10 dividido por 2. Mas a pessoa dá 2 empurrões. Então, eu multiplico isso aqui por 2. Tá? Então, multipliquei por 2 só porque ela deu 2 empurrões. Aqui a gente pode cortar 2 com 2, né? E daí vai ficar meio vezes 10, ou seja, 5 newton vezes segundo. Tá? Esse é o impulso. Daí agora vamos colocar ele junto com as velocidades. Vou usar quem? Teorema do impulso. O impulso que eu calculei é igual à variação do quê? Ó, mv final menos mv inicial. Esse v inicial, eu sei, vale 1. Então, o impulso que é 5, massa é 50, e velocidade final não sei, velocidade inicial eu quero. Tá? Então, aqui, a gente pode passar os 50 dividindo, ó, fica 5 sobre 50, e depois eu vou jogar esse 1 para o outro lado. Como aquele está negativo, né, esse cara aqui, ó, quando eu passo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, dá 5 dividido por 50, que dá 0,1, mais 1,1 metros por segundo. Então, esse cara deu todos esses empurrões aí, e, na verdade, a velocidade final só aumentou em 0,1 metros por segundo. Era 1, foi para 1,1. Então, ó, resumindo o exercício para vocês. Com o gráfico, ele nos permite achar o impulso. Tá? Olhando para quem? Olhando para a área do gráfico. Daí depois, ele nos falou da velocidade inicial e ele pede quanto vale a velocidade final. Então, para ligar esse carinha aqui a essas duas velocidades, eu tenho que usar quem? O teorema do impulso. Tá? Falou em velocidade inicial e final, tem que usar o teorema do impulso.
Assim como o teorema da energia cinética também. O link é velocidade inicial e final. Dúvida, gente? O aluno que estiver mais rápido na matéria, quando ele já poderia começar por aqui. E daí escrever assim, o impulso é ΔQ, então a área é mv final menos mv inicial. Tá? Isso aqui é o TI. Ó. O TI para quando a força é variável. Tá? Aqui eu calculei a área separado para achar o I e depois substituir aqui dentro. Mas você já pode escrever, o impulso é a área e o impulso é a mudança da quantidade de movimento. Tá? Fica um pouquinho mais rápido assim. Você já vai direto. Então, velocidade final 1,1 metros por segundo. E se ninguém tiver dúvida, eu continuo, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Exercício número 4. Os Estados Unidos anunciaram o início da operação de instalação de um controverso sistema antimísseis na Coreia do Sul, batizado de Terminal de Defesa Aérea para Grandes Altitudes, THAAD, na sigla em inglês. O sistema foi desenhado para proteger o país asiático de seu vizinho mais próximo, a Coreia do Norte. O que é o THAAD? É um sistema capaz de interceptar mísseis de curto e médio alcance na fase terminal do seu voo. Então, o míssil é lançado, tá? E aqui tem a fase terminal dele, o lançador de mísseis, né? Ele acerta esse míssil. Aí a gente tem um radar para detectar esse míssil inimigo. O comando de controle envia um míssil contra para disparar, para explodir esse míssil. Tá? A fim de simular esse sistema, certo estudante produz um experimento de lançamento oblíquo, onde duas partículas de massa M1 e M2 são arremessadas do solo, no instante t igual a zero, com velocidades iguais a V1 e V2, respectivamente. As partículas colidem no instante t, e no instante de tempo 4t ainda não atingiram o solo. Desprezando os efeitos resistivos, o valor do módulo do impulso resultante sobre as partículas entre os instantes 0 e 4t vale, bem, impulso é força vezes tempo. O impulso vai ser igual ao peso, né, deles vezes ΔT, que os dois colidem e daí começam a cair. Então, peso é m vezes g. Então, o impulso é massa dos dois, vezes a gravidade, esse é o peso dos dois, vezes o tempo total, ó, de 0 a 4t, é 4t. Então, aqui a gente tem a nossa resposta. Eles colidiram e daí começam a cair, né? E o exercício está pedindo um impulso total. Desde que eles foram lançados, a única força que age sobre eles é a força-peso. E é uma força constante, por isso que eu usei essa fórmula aqui. I é F vezes ΔT. Então, alternativa certa, letra D. Terminem de copiar ou tirem um print aí. E daí eu pergunto, gente, por enquanto, tá tudo bem? Dúvida, dúvida? Não? Tudo certo, professor. Tá, ok. Deixa eu pegar mais um exercício aqui. Uhum. Peraí, tô colocando mais um exercício aqui, tá? Porque tinha acabado os exercícios. 4, vou colocar mais um, 5. Ok. Beleza, vamos lá.
Necessita-se avaliar o comportamento mecânico de um novo material à base de borracha, a ser utilizado para absorver impactos. Para isso, uma esfera foi revestida com esse material e foi lançada horizontalmente para colidir contra um alvo. A esfera era de 0,1 kg e sua velocidade imediatamente antes de colidir com o alvo tinha módulo igual a 2 metros por segundo. O alvo continha um sensor que registrou a intensidade da força de impacto. Olha a força de impacto aqui, gente. Ela está variando, né? Era 0, daí teve o seu pico, voltou a ser 0. O alvo continha um sensor que registrou a duração e a intensidade da força de impacto. O gráfico abaixo mostra o módulo da força que atuou sobre a esfera, em função do tempo neste. Com base no enunciado e no gráfico, determine o módulo da velocidade da esfera imediatamente após colidir com o alvo. Então, algumas informações que... mas vocês estão vendo aí a apresentação? Estão vendo o exercício? Sim. O gráfico, né? Isso, o exercício 5. Está aparecendo aí para Sim. vocês, né? Tá, ok. Ok, perfeito. Com base no enunciado e no gráfico, determine o módulo da velocidade da esfera imediatamente após colidir com o alvo. Então, ó, primeira coisa importante, ele falou que antes de colidir com o alvo, ela tinha uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Tá? Ele me deu a massa da esfera é de 0,1 kg. E ele deu uma força variável. Força variável, a gente sabe que a gente tem que calcular a área desse cara. Tá? Então, aí são os itens importantes no exercício. Então, ó, vou montar aqui o esqueminha do que está acontecendo. Eu tenho uma parede e tem que dar play aqui. Tá? Então, isso é o que acontece. Ó. A bolinha está indo, bate na parede e volta. Eu estou definindo como positivo nesse sentido. Isso aqui é positivo. Isso significa que quando a bolinha está indo para lá, para bater naquela parede, ela vai estar com uma velocidade negativa. Ó. Velocidade menos V0, e daí depois a velocidade final. Tá? Essa definição do que é positivo ou negativo é você que escolhe. Mas eu aconselho vocês, desculpa, a sempre colocar positivo para onde está indo no fim. Fica um pouquinho mais fácil. Então, ó, antes a bolinha estava indo para a direita, menos V0, e depois a bolinha está indo para a esquerda, com uma velocidade final que eu não faço a menor ideia. Na verdade, o exercício está pedindo para mim quanto que vale isso aqui. Tá? Então, ó, mais uma vez, vou deixar a animação passar. Ó. Velocidade inicial, bateu na parede, velocidade final. Tá? Então, ó, o impulso é igual, esse daqui é o número 1, tá? Que são vários itens. O impulso é numericamente igual à área desse gráfico. O impulso, então, é base vezes a altura dividido por 2. Gente, cuidado com a área desse gráfico, hein? A área desse gráfico, a base dele, vou até pintar com outra cor, ó. A base dele é isso daqui, ó, de 0,2 até 0,4. Então, a base dele é 0,2. A altura, todo mundo está vendo, né? A altura é essa aqui, que vale 3. Mas essa base, o aluno poderia confundir. Está vindo desse cara até isso aqui. Isso tudo vale 0,2. Tá? E base vezes altura dividido por 2, ou seja, isso dá 0,3. Esse é o impulso. Só que eu quero analisar a velocidade final. Então, o impulso vai mostrar a mudança da quantidade de movimento. Então, 2, a gente está usando o teorema do impulso. Impulso é variação de quê? Variação da quantidade de movimento. Ou seja, impulso é m, v final, menos v inicial.
O V inicial eu sei, ó, vale 2, eu só tenho que tomar muito cuidado, porque como o meu referencial está para a esquerda, eu não vou colocar 2 aqui. Esse carinha aqui, peraí, deixa eu pintar certo. Esse carinha aqui não vai ser 2, ele vai ser menos 2, só que já tem um menos ali na frente. Tá? Então vai ficar 0,3, que é o impulso, é a massa, que é 0,1 kg, V final menos o V inicial. Tá? V inicial está contra o V final. Então, aqui no final das contas vai dar mais, né? Menos com menos dá mais. Então vai ficar 0,3, passa o 0,1 dividindo, 0,3 dividido por 0,1 dá 3, é V mais 2. Vamos passar esse 2 para lá, aqui ele está positivo, lá ele vai ficar negativo. Então, 3 menos 2, isso dá 1 metro por segundo. Tá? Então, alternativa certa, letra E. Daí eu pergunto, gente, dúvida, dúvida? Tranquilo? Eu me atrapalharia na hora de botar o 2 pro outro lado. Eu botaria, na verdade, o 3. Tudo bem, mas se você colocasse o 3 para o outro lado, ele ia ficar negativo. Daí ia ficar V mais 2 menos 3. Não, não teria problema nenhum fazer isso. Só que daí você tem que levar em consideração que por ele ficar negativo, daí depois você ia ficar V 0 igual a V menos 1. E daí joga o menos 1 para o outro lado e ia dar 1. Tá? Matematicamente falando, não estaria errado, não. Só ia te dar mais dor de cabeça, vamos dizer assim. Tá? Mas não é que estava errado, não. Tranquilo, gente? Deixa eu ver um outro exercício aqui. Esse exercício é legal. Deixa eu colocar aqui na nossa apresentação. Eu acho que eu preparei pouco exercício nessa aula. 6. Esse é o exercício 6. Então vamos lá. Um brinquedo muito simples de construir e que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem do lixo é retratado na figura. É o famoso vai e vem, né? Pelo menos na minha época tinha esse brinquedo vai e vem. Vocês já viram isso, gente? Acho que não, né? Na época de vocês brincam com celular. Eles eram feitos de uma garrafa PET, a gente colocava 2 fios, na hora que você puxava os fios, essa garrafa PET ia na direção da pessoa, da outra. Daí aquela pessoa puxar, abria os fios e a garrafa PET vinha na tua direção. A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido, essa garrafa PET aqui, de 100 gramas, feitas de garrafas plásticas, um para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, enquanto os fios, tornando os fios paralelos, enquanto aquele que manda abre com vigor os braços, imprimindo uma força variável conforme o grau. Então ele já deu uma força variável aqui. A resistência do ar, a resistência ao movimento causada pelo ar e o atrito são desprezíveis. O tempo que o bólido, ou seja, que essas garrafas, necessita para deslocar-se de um extremo ao outro do brinquedo é 0,6 segundos. Dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos do brinquedo com velocidade nula, o módulo da velocidade de chegada ao outro extremo em metros por segundo é... pessoal, ele me deu a velocidade inicial, começou com velocidade nula. Então, ele falou isso aqui, V0 igual a 0. E daí depois ele pede qual é a velocidade de chegada. Ele pede o módulo de velocidade da chegada. Então, ele está pedindo para mim quanto vale o V final. Só por isso aqui, eu já tenho indicação de quem eu vou usar. Alguém sabe me dizer quem que eu uso para resolver esses... Tenho V inicial, quero V final, vou usar quem?
impulso igual a F vezes ΔT. Mas, ó, aí tem velocidade no que você falou? Qual dos itens tem velocidade? É esse daqui, quer ver? Ó? Deixa eu marcar, pegar a canetinha. O impulso é variação da quantidade de movimento. Sempre que ele deu velocidade inicial e quer velocidade final, ou um ou outro, eu tenho que usar o teorema do impulso. Porque aqui tem V final e V inicial, tá? Na variação desse cara aqui. Tá? Então, por ter esses dois caras, eu tenho que usar o TI, o teorema do impulso. Tá? Deixa eu apagar minha bagunça aqui. Só que eu não sei o impulso ainda. Então, o que a gente vai fazer é, nós vamos calcular quanto vale o impulso. E para calcular quanto vale o impulso, a gente vai olhar para esse gráfico. Tá? Então, a área do gráfico é o impulso. Então, calcular toda essa área aqui, ó, base 0,6 vezes altura, 8 dividido por 2. 0,6 vezes 8 dividido por 2. O impulso, então, dá 0,3 vezes 8, dá 2,4. E daí, agora a gente vai usar o teorema do impulso. Teorema do impulso. Impulso é variação da quantidade de movimento. Pessoal, tem velocidade aqui, ó. Tem velocidade final, mv final, menos mv inicial. Então, ó, isso que ele deu e isso aqui que ele está pedindo. Tá? Então, por isso que eu estou usando o teorema do impulso. Falou em velocidade, eu vou ter que usar ele. Não tem jeito, não tem como fugir. Tá? Então, o impulso eu já sei, ó, eu calculei pela área, esse I, e o ΔQ, eu vou abrir ele, mv final menos mv inicial. O V inicial, opa, apaguei tudo, peraí. O V inicial, ele é 0. Então, esse carinha aqui, ó, esse V inicial, eu posso simplesmente sumir com ele. Tá? Vai ficar só mv final. Então, vai ficar impulso 2,4 é igual a massa vezes a velocidade final. Vou passar esse 0,1 dividindo lá. 2,4 dividido por 0,1 dá quanto? Pergunta aí para vocês. Dá quanto quando eu passo esse cara aqui dividindo? Vai ficar aqui embaixo. 240? Quase. Ó, 4. 24. Sempre que você estiver fazendo divisão com vírgula, não faça. Tá bom? Nunca. Ah, mas professor, é super fácil. Não faça. Porque o nosso cérebro, ele é estranho. Fração, o nosso cérebro não gosta. Com vírgula, já era. Nosso cérebro dá um nó por besteira. O que eu faço? Eu escrevo ela, e daí eu faço assim, ó, eu multiplico por 10 em cima e embaixo, até sumir as vírgulas. Ó, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, 24 sobre 1. Acabou. Zero conta. Tá? Então, não faça conta com vírgula. Ah, professor, mas e esse zero aqui? Porque é um 0,10. Esse cara não importa, hein? 0,10 ou 0,1 é a mesma coisa. Assim como eu poderia escrever 0,100. Os zeros depois da vírgula direita, não importa, é tudo igual, é tudo isso aqui, ó, 0,1. Tá? Então, eu apaguei tudo de novo. Deixa eu só apagar essa bagunça aqui. Então, vai dar 2,4 dividido por 0,1. Isso dá 24 metros por segundo. E dá a alternativa certa, a letra C. Bem, é isso, gente. Falou, mostrou um gráfico, eu tenho que olhar para a área dele. Tá? Falou do gráfico, tem que mostrar a área.
falou de velocidade inicial e final, eu vou ter que usar o TI, porque é o único local que tem velocidade inicial e velocidade final. Tá? Eu acho que acabou, né? Acabou. Até mesmo que a gente tem que finalizar para outra professora. Então é isso, agradeço a todos pela presença, participação e a gente se vê semana que vem, tá? Obrigado aí, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.